capítulo 6, no versículo 23, com o título Podemos pecar livremente? Eu vou ler aqui o 15, verso 15, versículo 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. No versículo 17 até o versículo 23. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues. 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Para a santificação, 20. Porque quando ereis servo do pecado, estareis livres da justiça. Essa carreta. Porque quando ereis servo do pecado, estareis livre da justiça. 22. 21. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus prezados, muitas pessoas estão enfermas, estão com a doença, e vários tipos de doenças, doença do corpo e da alma. A doença da alma é através
mensagem diz: podemos pecar livremente? Não. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo: pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. De modo nenhum pecaremos livremente, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Estamos debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, de modo nenhum pecaremos livremente. Muitas pessoas estão doentes, é porque é através do pecado. As doenças são através do pecado. Pessoas ficam deficiente físico para andar, anda na cadeira de roda, deficiente visual, é problema na coluna, mas porque a causa é do pecado. Tem dois tipos de doença: a doença do corpo e a doença da alma, porque é causada pelo pecado. Mas Deus, Ele tem poder para curar todos os tipos de enfermidade do corpo e da alma. Muitas pessoas estão assim por causa do pecado. No versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se as pessoas andam doentes, dois tipos de doença a pessoa tem: é a doença do corpo e da alma. Por quê? A morte veio por Adão. Por um homem, o pecado entrou no mundo e entrou a morte por Adão. A vida entrou, a vida por meio de Jesus Cristo. O pecado não é agora, começou lá, no início do mundo, lá no Jardim do Éden, quando Satanás foi tentar enganar a Eva. Ela comeu a fruta da árvore proibida e deu ao seu marido, Adão. A mulher foi enganada por Satanás em forma de uma serpente, só que Adão foi avisado, Deus avisou para ele não comer da fruta da árvore do bem e do mal,
mas de toda árvore do jardim ele comerás livremente. Mas acontece que ele comeu da fruta em que Eva, a sua mulher, desejou a fruta e comeu através de Satanás e deu para o Adão. Adão comeu a fruta e por isso entrou o pecado. O pecado gerou a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui no versículo 12, capítulo 5, veja bem: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja bem aqui, entenda. Vou repetir. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Começou lá, desde o início, desde a fundação do mundo. O pecado entrou no mundo através de Adão. E a vida por meio de Jesus Cristo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 16: E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então vocês veem aqui que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado espalhou, passou a todos os homens na face da terra. Mas Deus, Ele abençoa, Ele ama
aborrece o pecado que você pratica. Versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus prezados, que Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa abençoar todos. E muito obrigado. Muito obrigado. Daqui até lá, o próximo vídeo, assim querendo Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos vídeos. O canal está próximo a ser monetizado. Então se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos vídeos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e fiquem todos com Deus.